Paz a todos. Bom, essa semana já começam os preparativos para a festa do Halloween, né, que é comemorado dia 31 de outubro. Então, vou falar um pouco sobre este assunto. Bom, um pouco da história de Halloween. Ano após ano, escolas, clubes e outros grupos aproveitam a data para comemorar o Halloween, utilizando-se de fantasias de bruxas, fantasmas, duendes, com abóboras, mamões transformados em caveiras. Bom, neste contexto, de um modo geral, surgem duas visões divergentes a este respeito. De um lado, aos que pregam veemente contra essa comemoração, acusando de ser uma festa satânica. E do outro, aos que acreditam de se tratar de uma celebração inocente, sem nenhum mal. Mas como nós cristãos acreditamos que nossa referência é a palavra de Deus, portanto, nós devemos procurar estabelecer alguns princípios para viabilizar ou não as festas essas festas comemorativas. Bom, a comemoração do Halloween teve início na Irlanda há mais de 3.000 anos, no chamado Festival da Colheita dos Celtas. Acreditavam que nessa noite a janela que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos desaparecia e as almas dos mortos regressavam numa visita aos lares terrenos. Para manter esse espírito contentes e afastar os maus espíritos dos seus lares, os celtas deixavam comidas, doces na parte de fora de suas casas e realizavam rituais com sacrifícios humanos, né? E em nossos dias, tanto no calendário pagão, que é o movimento neopagão, como na bruxaria e no satanismo, que são os adeptos da Igreja Mundial de Satanás, o Halloween é a data mais importante do ano. São rituais para a invocação dos espíritos, comunicação com os mortos, adivinhações e até mesmo a adoração e evocação do próprio Satanás. São realizados de maneiras pródigas neste dia. Porém, temos muitas consequências. Embora muitos defendam o Halloween como uma festa folclórica da cultura norte-americana, e o comércio incentiva a comemoração, visando tirar proveito dela, não podemos fechar os olhos para as nefastas consequências que essa comemoração traz para as pessoas e para a nossa nação. Bom, primeiro, todos os valores enaltecidos nas festas de Halloween são contrários à boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Morte é todos os que aborrecem, amam a morte. Provérbios 8:36 fala sobre a morte. Bruxaria e feitiçaria. Deuteronômio 18:10 diz assim: não permitam que se achem alguém entre vós que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria. E o Halloween traz esse tipo de coisa, bruxaria e feitiçaria. Comunicação com os mortos também, outra coisa que o Halloween traz, comunicação com os mortos. E lá em Deuteronômio 18, 11 e 12, diz o seguinte: não permitam que se ache alguém entre vocês que faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Outra coisa que o Halloween traz, ocultismo. Lá em Efésios 5, 11, 12 fala: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então fala sobre o ocultismo. Embora muitos participem de tais comemorações de maneira inocente e lúdica,
sem o objetivo de adorar Satanás, indiretamente estarão fazendo isso. Indiretamente eles estão adorando a Satanás. Observe as palavras do próprio Jesus Cristo. Lá em Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. Quem não é por mim é contra mim. Mateus 12:30 também diz assim. Então, se você não é por Deus, você é por Satanás. Ou você adora Satanás ou você adora Deus. Outra coisa, a popularização de figuras como bruxas, feiticeiros, duendes, caveiras e espíritos malignos presentes no Halloween faz com que a médio e longo prazo crianças e adultos não se aceitem tais figuras e valores, mas as amem. Nós podemos ver crianças que amam as caveiras, amam os duendes, amam as bruxas no nosso meio. É uma espécie de condicionamento através do qual as pessoas possam amar e admirar os valores satânicos, tão abomináveis diante de Deus. Aquilo que uma geração tolera, a próxima adota como estilo de vida normal. O contato constante com esses valores afeta a nossa sensibilidade de tal maneira que o que antes parecia feio e errado nos pareça normal e aceitável. Assim, ao sermos coniventes com essas festas, estaremos condenando as próximas gerações a aceitarem como corretos e aprazíveis os componentes do reino das trevas. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das trevas e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Bom, embora nem todos tenham consciência disso, uma tremenda guerra espiritual está ocorrendo bem acima de nossas cabeças. O Halloween é uma das estratégias do diabo e suas hostes espirituais para tentar enaltecer e popularizar as obras das trevas. Cabe a cada um de nós demonstrar verdadeiro repúdio a essa maldita celebração importada dos Estados Unidos. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5:8 e 10 diz isso. Bom, a palavra Halloween, ela significa dia da colheita. Mas o que ela significa na realidade é a celebração do louvor máximo a Satanás. Você sabia que tem um filme que fala sobre a colheita maldita, por exemplo, ele é baseado no significado oculto da festa do Halloween. O alvo de Satanás é atingir as crianças, principalmente porque elas são puras de coração. E o próprio Senhor Jesus disse que o reino de Deus é delas, Mateus 19:14. As escolas infantis não têm ciência do fato que está por trás dessa comemoração satânica e celebram este feriado, fazendo as crianças se vestirem como bruxas, lobisomens ou qualquer tipo de ser demoníaco. Isso dá legalidade para que Satanás haja livremente sobre as crianças. A chance delas se tornarem adultos violentos, rebeldes, perturbados e corruptos no futuro será muito grande. Se a família da criança não usar o poder de Deus para anular esta legalidade. Bom, tem um padre que diz o seguinte, que Halloween é uma armadilha do demônio. É uma festa nojenta e dá nojo para a população, até mesmo para os católicos. Trata-se de uma coisa pagã, anticristã e anticatólica, ele diz isso. Os próprios padres. Deixamos os nossos filhos se vestirem de diabos, bruxas e bruxos, se pintarem dos mais bizarros personagens. E tudo isso para quê? O padre diz, né? Para quê? Para que exaltar aquilo que não deve ser exaltado? Qual o intuito de se vestir de diabo, de demônio, de bruxos, magos e coisas do tipo? Para os satanistas, é uma maneira de instigarem as crianças e os jovens a fazerem memória
para o mundo daquilo que eles comemoram, que é o dia do diabo. Não quero ficar me delongando muito, fazendo diversas comparações e coisas do tipo, mas acho que deu para entender o que se passa na verdade por detrás das comemorações que acontecem no Halloween. E que não convém ficarmos participando e fazendo memória das coisas que representam e nos apresentam ao próprio mal. Amém?